A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Acabamos de ler algumas frases que aparecem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. É um tema que sempre se faz presente quando temos em mãos uma obra dessa natureza, que fala do amor, da compaixão, da bondade, que nos convida a pensar sobre uma mudança no nosso padrão de respostas emocionais em relação a nós mesmos, em relação às pessoas, na reconstrução do nosso mundo, para que possamos ter mais paz, mais segurança, menos preconceito, mais justiça, para que possamos, enfim, renovar os cenários emocionais, sociais do nosso planeta. Vivemos tempos que exigem essa atenção, uma visão crítica, cuidadosa, compassiva e também ações transformadoras. É neste sentido que temos conversado um pouco com você, querido amigo que nos ouve, sobre o tema da empatia e da compaixão, temas que comparecem aqui com muita frequência, trazendo a contribuição de alguns estudiosos do tema para compararmos com os ensinamentos que temos no campo doutrinário do Espiritismo, porque consideramos essa uma atividade interessante. Entendo que é possível um diálogo construtivo entre uma reflexão espiritual e os caminhos da ciência, os caminhos do conhecimento acadêmico. Entendo que isso tem alguma importância, algum significado. As passagens aqui lidas falam exatamente sobre o amor, a compaixão, a caridade. Aqui destaco uma reflexão. É preciso um esforço da nossa parte para largar essa couraça que cobre os nossos corações, para que possamos nos tornar mais sensíveis aos sofrimentos alheios, porque a rigidez, talvez pudéssemos dizer também a indiferença, mata os bons sentimentos. Não vai aqui, obviamente, nenhuma cobrança de natureza moral, vai apenas um esforço de reflexão, porque todo aquele que adota um caminho de desenvolvimento espiritual dentro de uma religião organizada ou fora desse contexto, mas todo aquele que trilha um caminho espiritual, ou ainda todo aquele que tem alguma sensibilidade por temas como a compaixão, a alteridade, caridade e outros tantos, todas essas pessoas têm os seus olhos voltados para esse tema. Como eu posso, nas relações humanas, nas relações sociais, como eu posso me tornar mais
prestativo, mais compassivo, porque eu penso sobre a caridade, eu penso sobre o amor ao próximo. Eu entendo, e vamos retomar o texto, que o amor, esse lemos no último programa, é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu entendo que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Nós entendemos tudo isto. Isso está no mesmo capítulo, no item 8. Nós temos uma compreensão disso tudo. Temos também alguns sentimentos de bondade em relação a essas questões e queremos agir com altruísmo, com compaixão, queremos agir de forma efetiva. Mas isso nem sempre é tão simples assim, porque muitas vezes existe uma distância entre a cabeça que está pensando e processando todas as informações, a palavra que expressa isso, o sentimento que de alguma forma também processa tudo isso e a ação correspondente a tudo isso. De outra forma, pensar, sentir, falar e fazer. Nem sempre nós conseguimos fechar esse encadeamento. Ou nós pensamos, nem sempre sentimos, mas falamos e não agimos. Ou então, compreendemos, sentimos, falamos ou não e fazemos. As combinações podem variar aqui, mas de qualquer forma fica sempre um desafio dentro de cada um de nós. Em que momento eu estou agindo com certo distanciamento em relação ao outro? Ou até mesmo com algum grau de indiferença? Mas no fundo eu quero mudar isso. Há uma passagem aqui no mesmo item 8 que diz assim: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Essa frase para mim tem muito sentido. E vamos aproveitar e abrir aqui um espaço nessa frase para dizer: se o espírito precisa ser cultivado como um campo, as qualidades do espírito também precisam ser cultivadas. É como aquele campo, a terra que eu quero que seja fértil, a terra dos sentimentos, a terra que recebe o adubo do sentimento, para que possa então a semente ali colocada florescer, crescer, se tornar visível e gerar frutos. Então, da mesma forma que eu cultivo um campo, os valores do espírito podem ser cultivados. É um treinamento, é um exercício. Temos utilizado um texto que auxilia nessa reflexão. O livro se chama A Ciência da Meditação. Daniel Goleman e Richard Davidson. Os dois são psicólogos e se dedicam muito ao estudo das emoções, as bases neurais dos processos afetivos, emocionais, o que tem sido chamado na pesquisa acadêmica como a neurociência afetiva. Isso é um tema vasto, um tema riquíssimo, com inúmeros estudos e pesquisas. Os autores resumem isso para a gente, porque com base nas suas próprias investigações, sobretudo o Davidson, mas com base em muitas pesquisas que são referenciadas lá no finalzinho, nas últimas páginas, estão as famosas notinhas com todos aqueles artigos acadêmicos, com todas as pesquisas citadas falando sobre a neurociência afetiva. Em resumo, eles estão falando aqui no capítulo 6, particularmente, da nossa prontidão biológica para a bondade. É por isso que o capítulo 6 se chama Preparado para Amar. E a pergunta das pesquisas é basicamente a mesma. Empatia e compaixão podem ser treinadas? Porque se eu quero ampliar a minha capacidade de amar, ou ainda de responder de uma forma afetiva, mais madura,
e criar laços saudáveis e ajudar o outro na sua dor, no seu sofrimento, isso nós podemos chamar de amor, essa conexão com o outro que expressa sensibilidade, cuidado, respeito e alívio do sofrimento. Será que isso pode ser treinado nas suas bases? A empatia, a preocupação com o outro e uma ação compassiva efetiva. Será que é possível isso? Nós vimos em outros programas 2 autores que se dedicaram também a esse estudo, 2 neurocientistas, biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. O segundo, que morreu muito novo ainda e contribuiu sobremaneira para esses estudos, inclusive trabalhando diretamente com o Dalai Lama, fazendo essa ponte entre a neurociência e as práticas contemplativas, meditativas. Francisco Varela deixou uma contribuição extraordinária nesse campo e ele é muito citado por Goleman e Davidson no livro que estamos aqui utilizando. Eles nos falam, Maturana e Varela, que o amor é a aceitação do outro na convivência e é o fundamento biológico da sociedade. É uma visão muito profunda que eles desenvolvem numa obra excelente que se chama A Árvore do Conhecimento. Vale muito a pena conhecer. A pergunta então é essa: como que eu faço para treinar? Porque o amor é um conceito difícil, é fácil de entender, fácil de falar sobre ele, mas será que é fácil colocá-lo em ação? Por isso esses autores, pelos caminhos da pesquisa científica, encontraram numa prática meditativa, num treinamento da mente chamado de bondade amorosa, encontraram um caminho para essa pesquisa. O que é a bondade amorosa? Se refere a desejar que outras pessoas sejam felizes. É esse desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento. Porque existe, como eles explicam, uma escala, um espectro, que vai de preocupações autocentradas, como por exemplo, estou atrasado, passando por notar as pessoas em torno, depois entrar em sintonia com elas, depois solidarizar-se e, por fim, se estão necessitadas, agir para ajudar. Vamos recapitular? Uma preocupação autocentrada, eu estou atrasado, eu estou muito ocupado. Depois, notar as pessoas em torno, observar. Depois, entrar em sintonia com elas. Em seguida, experimentar um sentimento de solidariedade. E, por fim, se essas pessoas estiverem necessitadas, fazer alguma coisa para ajudar. Então, existem métodos de meditação que visam cultivar a compaixão. E a pergunta que eles colocam, que é uma pergunta de base ética também, qual que é? Faz alguma diferença treinar a compaixão, exercitar esse tipo de prática meditativa? Faz alguma diferença? Ou ainda, isso move as pessoas a tomar uma atitude compassiva? É um exercício que todo mundo pode fazer. No formato mais comum dessa prática de bondade amorosa, ou a meditação da bondade amorosa, o que ela propõe? A pessoa repete silenciosamente frases como que eu tenha segurança, que eu tenha saúde, que minha vida transcorra com tranquilidade. Num primeiro momento, isso é feito desejando essas coisas para a própria pessoa, eu desejando isso para mim. Depois, essas mesmas frases são dirigidas às pessoas amadas. Então, por exemplo, que o meu filho tenha saúde, que a vida do meu filho transcorra com tranquilidade, que o meu filho tenha segurança, e eu vou incluindo as pessoas amadas. Num terceiro momento, essas frases são dirigidas para pessoas neutras. E, finalmente, as frases tomam como foco
todos os seres, todas as pessoas, mesmo quando é difícil ou se a pessoa lhe causou algum mal. Esse é o formato geral da meditação da bondade amorosa. E é esse formato que tem sido o mais estudado na pesquisa de neurociência afetiva. E aí todas as sessões desse capítulo, particularmente, mostram alguns estudos que de alguma forma comprovam que a meditação da bondade amorosa aumenta as chances de ajudar. Em outras palavras, é como aquela ideia que comentamos no início, fazendo referência ao capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Consequentemente, as qualidades do espírito podem ser cultivadas, como quem trabalha um campo. E aí, numa parte que se refere à empatia, tem um estudo aqui muito interessante que vou compartilhar com você, amigo ouvinte. Os autores nos falam que, segundo a pesquisa cerebral, existem 3 tipos de empatia. Essa ideia já foi desenvolvida em outros textos pelo Daniel Goleman, nos textos em que ele fala da inteligência emocional, do cérebro e a inteligência emocional. Ele já apresenta o livro dele onde ele fala do foco, ele também apresenta esse estudo. Mas é interessante aqui nós retomarmos, porque normalmente quando nós falamos em empatia, nós pensamos apenas num dado ou num processo emocional. Mas existem outros tipos de empatia. Vamos lá, seguindo aqui o texto. A empatia cognitiva é o primeiro tipo. Por que esse nome? Cognição diz respeito ao processo de aquisição do conhecimento. Por extensão, nós podemos chamar aqui de aspecto intelectual. É um processo empático, portanto, que envolve o raciocínio, o intelecto, a cognição. Como é que ela processa? A empatia cognitiva, ela nos leva a compreender como pensa o outro. Eu consigo ver a perspectiva do outro, como que ele pensa sobre aquela situação, por exemplo. Esse é um primeiro tipo. A empatia emocional envolve sentir o que o outro está sentindo. Esse parece ser o sentido mais comum, mas não é o único. Na empatia emocional, sentimos o que o outro está sentindo. E existe também um terceiro tipo de empatia, preocupação ou consideração empática. Então eu experimento a empatia com o raciocínio, com a compreensão. Eu experimento a empatia emocional, eu entro em ressonância empática com o outro. E na terceira forma, eu me preocupo. Eu tenho uma consideração empática. Qual é o cerne, o núcleo da compaixão? É essa preocupação ou consideração empática. A empatia cognitiva, ela não envolve esses sentimentos de solidariedade. A ideia de empatia significa sentir com, mas a empatia cognitiva ela não envolve esse sentimento de solidariedade. Porque, como dizem eles, o sinal definitivo da empatia emocional é sentir no próprio corpo o que a pessoa que sofre parece sentir. Só que há um detalhe nisso tudo, que também já falamos em outro programa. Se o que sentimos nos incomoda, no processo empático emocional, quando eu capto a emoção do outro e sinto em mim, isso traz um incômodo, pode até perturbar a aflição empática. Qual é a estratégia? Com muita frequência, qual é a nossa reação seguinte? Deixar de prestar atenção. Porque isso nos ajuda a fazer com que nos sintamos melhor. E não há nenhum problema em relação a isso. Só que há um preço a pagar. Quando eu experimento a empatia emocional, e isso traz alguma carga de aflição. Se eu deixar de prestar atenção nisso, no que eu estou vendo, isso alivia o sofrimento
só que bloqueia a ação compassiva. Esse é um dado muito importante, amigo ouvinte. E a pesquisa neurocientífica confirma isto. Então, se nós desejamos ou desejarmos agir com mais compaixão, portanto mais compassivamente na relação com o outro, ou, se preferir, amigo ouvinte, se você deseja desenvolver mais o sentimento de amor, nós podemos começar treinando a ação compassiva, que é uma forma de amar. Qual é o primeiro passo, então? Aceitar o que está acontecendo sem darmos as costas. Esse texto está aqui no capítulo. Porque a compaixão começa com essa aceitação daquele quadro de dor que eu estou vendo. Eu entro num sofrimento por conta da empatia emocional. Causa um incômodo ver uma pessoa doente na rua, por exemplo, ou qualquer cena, ou qualquer cenário que possa despertar isso em cada um de nós. Não é um processo moral. A gente precisa ter esse cuidado, que às vezes a gente trata tudo isso de forma moral, faz um julgamento moral e entra em culpa, ou entra num julgamento do comportamento alheio. Será que temos esse direito? É bom a gente pensar um pouco. O passo essencial é esse, é lidar com esse sentimento negativo, vamos dizer assim, entre aspas, e não dar as costas. Então eles vão fazer referência aqui a um estudo bem interessante. Reuniram pessoas que aceitaram participar da pesquisa e foram todas elas treinadas na meditação do amor-bondade, ou treinamento da compaixão, o que falamos há pouco. Então, os participantes da pesquisa foram treinados nesse tipo de meditação, da bondade amorosa. Ficaram 6 horas praticando isso. E depois treinavam sozinhos, cada um na sua casa. E o estudo nos informa que antes de terem aprendido esse método da bondade amorosa, quando eles viam imagens fortes de pessoas sofrendo, o que acontecia? Os circuitos negativos cerebrais da empatia emocional eram ativados. Porque isso acontece. São as áreas associadas à dor, ao sofrimento, ao desprazer. Eu vejo uma pessoa sofrendo, entro nessa ressonância empática, que é essa empatia emocional. Eu não estou só raciocinando sobre esse sofrimento, eu estou sentindo em mim. Então as áreas cerebrais que em mim são ativadas são áreas associadas à dor, ao desprazer. Em outras palavras, os cérebros dessas pessoas refletiam o estado de sofrimento das vítimas como se estivesse ocorrendo com eles mesmos. Isso ocorre, isso é comprovado. Isso trazia, obviamente, algum grau de incômodo, uma certa perturbação, um eco emocional da aflição, que era transferida das vítimas para eles próprios. Mas um outro grupo recebeu instruções sobre a compaixão ou a meditação da bondade amorosa, que é sentir amor pelos que sofrem. E aí, diante dessas mesmas imagens de dor, de sofrimento do outro, os seus cérebros ativaram um grupo de circuitos, de estruturas cerebrais, de circuitos cerebrais completamente diferentes. São os circuitos cerebrais que são ativados na experiência do amor parental por um filho. Veja que interessante. Quer dizer, a assinatura cerebral, nesse caso, da meditação da compaixão, era claramente diferente daqueles que receberam instruções sobre empatia. Então, um grupo treinou a empatia. Perceba a dor do outro, entre em contato com esse sofrimento, como isso se reflete no seu corpo, observe isso. Isso é treinamento da empatia. O outro grupo recebeu instruções sobre o amor, a meditação da bondade amorosa. São outras instruções, como lemos há pouco. Então, essa prática meditativa nos coloca com mais condições de
dar um passo além da empatia emocional, que é fazer algo pelo outro. Como dizem os autores, isso nos permite um deslocamento pelo espectro, aquela escala que comentamos. Notar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, entrar em sintonia com essas pessoas, com esses quadros de dor, solidarizar-se e, finalmente, se essas pessoas estiverem necessitadas, agir para ajudar. É um olhar positivo para uma vítima de sofrimento, porque nós podemos confrontar e lidar com a sua dificuldade. Eles encerram essa seção do capítulo dizendo assim: é pensar na seguinte ideia: é aquele que escuta e ouve os lamentos do mundo a fim de vir e ajudar. Temos aqui, querido amigo que nos ouve, um conjunto de informações que nos levam a pensar que o amor é possível e ele pode ser treinado. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e sempre agradecendo a sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.